Fala pessoal, eu sou o Júnior, esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E no vídeo de hoje eu vou responder duas perguntas de uma seguidora lá do Instagram. Ela me mandou um direct, uma mensagem privada, e eu achei bem legal, porque na verdade foram 4 perguntas, mas eu vou responder duas aqui e duas em outro vídeo, porque deu um pano para manga, deu bastante assunto e eu separei. Mas eu achei legal porque está condizente com o período que a gente está vivendo agora dos fundos imobiliários e é uma questão que eu sei que vai se repetir várias vezes em próximos anos, a gente estando em crise ou não, tá? Então essas duas perguntas são, em primeiro lugar, sobre um fundo específico, um fundo de logística. A intenção não é fazer você comprar esse fundo ou deixar de comprar, é usar essa queda no preço do fundo com fins educacionais. Ela disse que a queda foi por conta do período de subscrição, a gente vai verificar isso aí, e falar brevemente sobre o que ocorre durante os períodos de subscrição, por que o preço tende a cair. Mas, principalmente, o foco do vídeo é se essa queda representa uma oportunidade. Como você pode analisar esse fundo imobiliário para identificar se é uma oportunidade ou não. Bora pro vídeo, depois da vinheta. Pessoal, o nome da seguidora é Eliette, é a nossa seguidora do Instagram, e ela disse que ela percebeu uma queda forte no HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. E ela se assustou um pouco, mas ela entendeu, depois que ela pesquisou, que isso é por conta do período de subscrição pelo qual esse fundo está passando. Então vamos ver melhor essa queda e também entender o que geralmente acontece durante o período de subscrição. É engraçado que às vezes as pessoas mandam mensagem falando: Júnior, o mercado está desabando, está derretendo, o fundo imobiliário está derretendo. Aí eu vou ver e é uma queda de 1, 2, 3%. Então, quando alguém me fala que está tendo uma queda forte, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada realmente naquele ativo e também no mercado como um todo de fundos imobiliários. Tá? Uma queda de 3, 5% às vezes incomoda o iniciante e ele se emociona muito com isso. Mas esse é um movimento que eu diria até natural, até normal para um fundo imobiliário específico, né? A média do mercado tende a oscilar menos. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, que representa a média do mercado, ele tende a oscilar aí por dia 1%, 2%, 3%. Se ele passar de 5%, já é uma quedinha relevante. Mas aí eu fui lá e olhei o gráfico do HGLG11 e ele realmente caiu 10% no período que ela falou, que foi um período aí de 1 a 2 semanas. Ou seja, uma queda relevante. E aí depois disso, a segunda coisa que eu faço é ver se o problema é nesse ativo apenas, ou se o problema está no setor do ativo, o setor inteiro está com problemas, ou então se é uma coisa generalizada do mercado inteiro. E nesse caso eu olhei outros fundos de logística, como o VILG11 e o XPLG11, e esses fundos estavam subindo no gráfico. E para confirmar, eu olhei também o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, a média do mercado, e ele também estava subindo. E por que eu acho que você deve fazer essas comparações? Eu já percebi muitas vezes o investidor chegar para mim e estar um pouco desesperado com o ativo X, que está caindo muito, e aí quando eu fui olhar os outros, eu vi que o problema era generalizado. E às vezes ele fica tão desesperado que ele não consegue dar um passo para trás e ampliar a visão dele para analisar o cenário global. Mas no caso do HGLG11, como a Eliette, a seguidora, já estava entendendo, ele estava em queda, era um problema dele, que na verdade não é um problema. É uma dinâmica que acontece durante os períodos de subscrição, que é o que a gente vai ver agora. Se você é novo nos fundos imobiliários, subscrição é quando, por exemplo, você é cotista de um fundo imobiliário e aí, durante o período de subscrição, ele dá preferência a você e a outros cotistas atuais para comprar essas novas cotas que ele vai lançar no mercado por um valor abaixo. E eu vou gravar um vídeo explicando bem melhor depois essa questão, tem várias questões aí, se vale a pena entrar ou não na subscrição, esse é um assunto bem interessante. Mas no geral, o preço do FI cai no período de subscrição por 2 motivos. Primeiro que muitos investidores param de comprar esse fundo imobiliário aguardando o fim do período de subscrição. Segundo que outros investidores começam a vender as suas cotas, porque eles já sabem que vai ter essa queda durante a subscrição, então eles aguardam o fim da queda para comprar bem mais barato. E como você viu aí, essa queda chegou a 10%, pelo menos até hoje, que foi o dia que eu olhei, ela pode se continuar. Então isso pode fazer parte de uma estratégia mais especulativa de alguns investidores. E a gente chega na segunda pergunta da seguidora, da Eliette. Se eu achava que essa queda de 10% do HGLG11 era realmente uma oportunidade.
E aí o que eu posso te dizer é que, no geral, comprar barato bons ativos é uma excelente estratégia. E o HGLG11, na minha visão, é um excelente ativo. Inclusive, eu tenho ele em carteira há um bom tempo. Mas o problema é que a queda do preço não quer dizer muita coisa, mesmo sendo uma queda de 10%, que é algo relevante para fundos imobiliários. E esse é um dos principais erros que os iniciantes cometem. Eles olham apenas para o preço de tela, então eles veem que o fundo estava R$180, agora está 160, eles acreditam que é uma oportunidade. E toma muito cuidado com essa ideia de oportunidade. Eu não gosto nem de ficar falando a palavra oportunidade, mas chama as pessoas. Mas tome cuidado porque o mercado não é bobo, o mercado não vai te dar nada de mão beijada, não tem almoço grátis. O mercado inteiro está olhando para os ativos. Se um ativo cai, geralmente é por algum motivo, mas de qualquer forma cabe a você fazer uma análise mais profunda, indo bem além do que esse preço de tela está te dizendo. E o que você deve fazer, ou pelo menos o que eu faço? Eu começo analisando esse fundo imobiliário que está na minha mira, porque ele pode ser uma oportunidade, né? Então, caiu, vamos dar uma olhada. Por quê? Eu começo comparando ele com outros fundos imobiliários. Podem ser do mesmo setor, podem ser de setores diferentes, mas você pode iniciar começando com fundos do mesmo setor. E aí você vai usar os dois indicadores mais importantes para os fundos imobiliários, que são o PVPA e o Dividend Yield. PVPA significa preço dividido pelo valor patrimonial e mostra se o preço de um fundo imobiliário está barato em relação ao valor no qual ele foi avaliado. A melhor maneira de você entender isso é pensando num imóvel que está avaliado em R$1 milhão. Você prefere comprar esse imóvel de R$1 milhão por R$800 mil ou por R$1.200.000? Se você pagar R$800 mil, então esse preço de R$800 mil dividido pelo valor avaliado, que é de R$1 milhão, vai te dar um PVPA de 0,8. Já se você pagar R$1.200.000, esse é o preço, dividido pelo valor avaliado, que é R$1 milhão, vai te dar um PVPA de 1,2. Então, 0,8 se você comprar mais barato, ou 1,2 comprando mais caro. E aí, usando essa lógica, um valor justo para o PVPA seria 1, ou seja, pagar R$1 milhão por um imóvel que foi avaliado em R$1 milhão. Então, usando esse raciocínio, aquilo que tiver acima de 1 tende a estar caro. É um imóvel, é um fundo imobiliário que tende a estar caro, tá? Não é a garantia que vai estar caro. Aquilo que estiver abaixo de 1 é uma tendência que está barato, tem mais chances de estar barato. Só que aí, né, o cara geralmente vai pesquisar, vai procurar aquele que está com menor PVPA, ou seja, que estaria mais barato. Mas como eu falei, o mercado não é bobo, tá? Não tem almoço grátis. E geralmente, se um PVPA está muito baixo, pode ser que o fundo imobiliário tenha algum problema e você não está vendo. E aí talvez você vai descobrir aquele ditado que o barato sai caro. Já um PVPA que esteja muito acima, por exemplo, 1,3, 1,4, significa que talvez tenha algo exagerado no fundo imobiliário ou que talvez o mercado encara ele como algo muito bom, algo de excelência e paga mais caro. Como eu falei, não tem garantia, esse indicador não é perfeito. Mas uma margem interessante para você aí é em torno de 1, 0,9 até 1,1. Para mim é uma margem ok para você comprar. Muito abaixo, tome cuidado, muito acima eu evito. E aí vamos ver como é que está o PVPA do fundo HGLG11. Vamos ver como é que ele está em comparação também a outros fundos do mesmo setor, de logística. Nesse ranking que eu tirei do site Funds Explorer, a gente pode ver que o HGLG11 está com PVPA de 1,21, o que equivale a você pagar R$1.210.000 por um imóvel avaliado em R$1 milhão. Sendo que há outros fundos de logística com um PVPA mais baixo, de 1,05 e até 0,95. E aí você começa já a se questionar, será que aquela queda de 10% é realmente uma oportunidade? Porque ele ainda está caro, né? Ele está acima de 1, tá? 1,21. E aí, como eu falei, o PVPA não conta toda a história, além de poder ter algumas distorções como qualquer indicador. E é por isso que você vai usar um segundo indicador, que é muito importante, que é o Dividend Yield. Dividend Yield significa quanto de renda que você recebe em relação ao valor que você investiu. Então, se você investiu R$100 e você recebe R$10 de renda, seu Dividend Yield é de 10%. E aí, para você entender melhor, imagina que você juntou R$100 mil e comprou uma kitnet. E aí você aluga essa kitnet e o seu inquilino te paga R$500 por mês. Nesse caso, o seu Dividend Yield é de 0,5% ao mês. Ou seja, os R$500 que você ganha mensalmente, dividido pelos R$100 mil que você investiu inicialmente.
E aí você já está percebendo, já deve estar imaginando que a gente quer um dividend yield maior, porque a gente quer ganhar mais renda em relação ao valor que a gente investiu. Só que não é tão simples assim, não é só sair caçando o maior dividend yield, porque dividend yields muito altos também representam problemas, assim como o PVPA muito baixo pode estar escondendo um problema. E aí você pode conhecer aquele ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por isso cabe a você, assim como um PVPA, você juntar outros indicadores como o dividend yield e fazer uma análise um pouco mais profunda. Mas antes disso, vamos comparar o dividend yield do HGLG11 com o dividend yield de outros fundos imobiliários de logística. E aí naquele mesmo ranking do site Funds Explorer, a gente pode ver que o HGLG11 está com dividend yield de 5,9% ao ano. E se a gente comparar com outros FIs, a gente vê que ele está numa média boa, com exceção do FIP11, que está pagando 11,91%, mas provavelmente é por algum não recorrente. Provavelmente esse valor ele não é sustentável e depois vai retornar para a média que você está vendo nessa figura aí. Então, para você analisar se depois de uma queda um fundo imobiliário está interessante ou não para comprar, é oportunidade, está barato, você vai usar os dois principais indicadores, que são o PVPA e o Dividend Yield, mas, como eu falei, eles não contam a história inteira, você tem que fazer uma análise melhor, só que também a gente não pode olhar só para preço. A gente tem que olhar também para o que a gente está comprando. E aí naquele ranking do Funds Explorer tem um outro número que eu também acho muito importante, que é o número de imóveis do fundo imobiliário. A gente pode ver que o HGLG11 tem 14 imóveis, bem acima da média dos FIs de logística. E, óbvio, quanto mais imóveis, melhor, principalmente se a gente pagar barato por eles. Então, resumindo, o que eu faço para ver se o fundo imobiliário é uma oportunidade ou não é fazer uma média entre um dividend yield mais alto e um PVPA mais baixo, sabendo qual é a média do setor, principalmente. Se o PVPA estiver muito abaixo, pode estar escondendo um risco aí. Se o dividend yield estiver muito acima, também pode estar um risco aí. Então eu vou fazer algo aí, PVPA em torno de 1 e dividend yield em torno da média, um pouquinho acima, abaixo, o que for mais interessante para a gente. Além disso, eu quero comprar fundos imobiliários com mais imóveis. Às vezes tem mais imóveis e não está tão barato, de acordo com esses dois indicadores. Talvez eu prefira esse, em comparação a outro que tem menos imóveis e aparentemente está muito barato, tá? Então, assim, é uma questão subjetiva. Só que mais importante que isso também, dessa questão quantitativa, é você fazer uma análise qualitativa. Não só ver o número de imóveis, mas ver a localização desses imóveis, o padrão construtivo, ou seja, a qualidade, se é AAA, se é A, B, o nível de vacância do fundo imobiliário e outras informações que você vai encontrar no relatório gerencial do fundo imobiliário. Tá? Então, não saia comprando só porque caiu, não saia comprando só porque está barato, de acordo com esses indicadores, faça uma análise melhor. E aí sobre o HGLG11 especificamente, eu não vou responder se ele é oportunidade ou não, porque eu não quero te dar o peixe, eu quero te ensinar a pescar, mas eu queria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião. Se você compraria o HGLG11 com aquele PVPA, com aquele Dividend Yield, se você já tem ele na carteira, se você acha que é uma oportunidade ou não, deixa aqui nos comentários, tá? E eu vou deixar aqui no card o segundo vídeo que eu vou gravar, respondendo aquelas outras duas perguntas da seguidora. Tá bem legal, dá uma olhada aqui para você assistir. E se você chegou até o final, muito obrigado. Curte o vídeo que ajuda muito a gente e até a próxima e bons investimentos. Valeu!